A gente costuma ter muitas perguntas sobre tantas coisas todos os dias, né? Tantas coisas a gente precisa decidir e tantas escolhas a gente precisa fazer. Trabalho, igreja, amigos, vou comprar, não vou comprar, vou, não vou. E a gente passa tantas fases também na vida com Deus, tantas experiências. E quantas vezes a gente tem perguntas que não encontramos respostas? Quantas vezes a gente gostaria de encontrar alguém que tivesse uma resposta pronta, né? E muitas vezes a gente pergunta para as pessoas, né? A gente tem momentos de ansiedade, eu falo de mim mesma, que quantas vezes eu quis que alguém me falasse o que fazer, simples assim. Olha, você faz isso e vai dar certo, faz isso e realmente vai dar certo. E realmente dá certo, mas não dá. As pessoas dão muitas opiniões, muitos conselhos. Às vezes até, dependendo da situação, funciona, mas tem situações na vida que não tem uma resposta pronta, que a gente possa encontrar em alguém. É bom a gente ter amigos para receber conselhos, a família, pessoas de Deus que tire algumas dúvidas da gente, do nosso coração, que ajude a gente a enfrentar situações que a gente não sabe o que fazer, o que decidir. É bom a gente ter esses amigos que tem uma palavra de Deus que nos conforte, que nos confronte, que nos dê sabedoria e direção sobre algo. Mas eu quero dizer que a resposta certa mesmo, que não vai dar errado, que não tem interferência, que não tem mistura de alma. Porque às vezes um amigo te aconselha porque ele quer seu bem, então ele vai olhar um pouco por fora como estão as coisas, ele vai olhar um pouco no mundo natural o que se encaixaria com aquilo que você precisa ouvir, ou com aquilo que ele tem de conhecimento, de sabedoria. E muitas vezes Deus usa pessoas que ele se relaciona intimamente para falar com a gente, para nos direcionar, para nos ajudar a passar por algumas fases ou crises. Mas hoje eu estava orando, falando com o Senhor sobre as dificuldades que a gente enfrenta, às vezes que a gente tenta conversar com pessoas e não encontra uma resposta, não encontra uma explicação por que está acontecendo aquilo, o que fazer nessa situação. Ou às vezes tem muitas portas, muitas opções de escolha e você não sabe o que fazer. E falando com o Senhor, eu falei para ele e depois fiquei refletindo nessa frase, que é: todas as respostas estão com ele. Ele tem resposta para tudo. Ainda que a resposta dele seja espera, ou não vou te explicar tudo, porque Deus não fala, ele não explica, ele não fala tudo. Nem sempre o Senhor vai responder tudo que a gente quer saber, nem sempre ele vai explicar tudo que você está passando. Mas todas as respostas tem nele. Tudo aquilo que é possível para a gente compreender, tudo aquilo que cabe para nós compreendermos, porque tem as coisas reveladas e tem as coisas ocultas que são mistérios do Senhor. E tem planos que Deus dá a direção do dia de amanhã, fala para você: faça isso, ele dá o próximo passo, mas ele não diz aonde você vai chegar, ele não diz qual é o plano completo. Você tem que entrar e ele vai dando no chão e você vai colocando o pé e vai indo. Só que não é inseguro esse lugar. Esse lugar é inseguro quando você caminha no natural, quando você só ouve o que as pessoas têm a dizer, porque as pessoas não satisfazem a sede, a fome da sua alma de ter uma resposta. Mas o Senhor consegue alcançar esse lugar em nós. Quando a gente leva para Deus alguma situação, alguma pergunta que fica latejando lá dentro: por que disso, Deus? O que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Se ele não dizer qual é o próximo passo, com certeza ele vai dar uma palavra de consolo, de conforto ou convencimento, até te levar a um ponto, a um lugar de paz, que é a paz que excede o entendimento, onde você compreende que aquilo é o limite do que você precisa saber, e você se conforma, e a sua sede por uma resposta é saciada. Isso quando ele não diz qual é a resposta, porque tem coisas que ele não vai dizer.
mas a maioria das nossas perguntas são respondidas em Deus. E quando a gente leva para Deus as questões da mais básica à mais complicada, o Senhor dá um jeito de responder. Com a palavra, com a leitura da palavra. Talvez Ele não responda na hora e você um dia meditando encontre ali uma resposta de algo que você precisava entender e o Senhor diz. Ou num culto, você está adorando com a igreja ou está ali naquele momento da palavra e o Senhor usa o pregador para falar com você. E a palavra que está sendo ministrada na igreja, no seu coração, ela chega personalizada com a resposta ou a explicação daquilo que você gostaria de entender. Ou lendo um livro, ou até mesmo assistindo TV. O Senhor fala muito por sinais também com a gente. Mas a resposta está no Senhor, de todas as perguntas. Então a gente precisa levar em oração todas as coisas que têm mexido com o nosso coração, não só da nossa vida cotidiana, do dia a dia, mas as perguntas espirituais, as coisas que às vezes nos deixam em crise, que a gente não entende o que está passando. E na vida com Deus tem momentos que a gente tem uma pressão do que fazer, o que o Senhor quer de nós, e tantas perguntas, né? Tantas coisas a gente tem para entender na nossa vida natural e na nossa vida espiritual e no emocional. E o Senhor conhece todas essas áreas em nós, o Senhor conhece o passado, presente, futuro, os nossos pensamentos, as motivações que muitas vezes nós não enxergamos. Então, se você tem algo que você gostaria de entender ou de saber, leve para a oração. Gaste tempo, insista, não desista e pergunte para Deus: Senhor, por que disso? Senhor, como eu me livro disso? Como eu me livro desse sentimento? Me dê as estratégias, porque não é só pergunta. A gente sozinho não consegue nada. A palavra diz que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, às vezes você está tentando até vencer uma tentação e o único jeito de vencer é com o Senhor, é pedindo ajuda para o Espírito Santo. Me mostra, me dê as estratégias na prática. O que eu faço, Senhor? Como eu consigo passar por isso? Como eu consigo vencer isso? Mas a resposta de todas as perguntas está na oração. Está com o Senhor, no relacionamento de intimidade diária. Todos os dias precisamos ter uma conversa com o Senhor como um amigo. Todos os dias a gente precisa ter comunhão, de sentar à mesa com Jesus e expor nosso coração, as nossas raivas, os nossos ciúmes, as invejas, as cobiças, os sentimentos, as emoções, as culpas, os julgamentos, os arrependimentos, pedido de perdão. Precisamos, porque quando a gente começa a falar, o próprio Espírito vai induzindo o nosso coração. As palavras certas a dizer, a oração que vai chegar no trono de verdade. O Espírito Santo vai nos conduzindo nas nossas fraquezas, a expor as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas dúvidas, aos nossos erros, ao pedido de perdão, ao pedido de ajuda. O Espírito Santo vai conduzindo você a pedir ajuda naquilo que você nem pensou que você precisava, a ter mais sabedoria, ter mais discernimento. Tudo isso precisa ser apresentado diante de Deus, tudo. Às vezes a gente vai sentar com um amigo e desabafa a nossa alma, que a gente está magoado, que a gente não consegue vencer tal coisa, não consegue aprender. Tudo isso, a gente precisa ter esse hábito de tudo isso ser exposto diante de Deus. Nosso coração precisa ser exposto diante de Deus, as nossas vontades, os nossos planos, sonhos, e ter ele sim como um amigo, não como um ritual místico e religioso, de se apresentar para bater o cartão, bater ponto, mas realmente ter amizade com ele como temos com os nossos amigos naturais. O Senhor também usa pessoas, mas vai ter momentos que o Senhor vai esperar que você vá até ele e que todas as vozes ao seu redor se calem e você vá até ele. Tem coisas que Deus nunca vai responder para uma outra pessoa, que ele espera que você pergunte a ele, que você fale a ele, para que ele fale a você, para que você aprenda a se comunicar com ele, para que você aprenda a ouvir a voz dele. E aí ele vai falar com você por todos os meios que ele quiser falar.
palavra, pregação, pessoas, até mesmo um animalzinho, às vezes uma coisa que acontece, o Senhor ministra ao seu coração uma mensagem. Mas saiba que todas as perguntas que você tem no seu coração, todas as dúvidas, questionamentos, todos os medos, todas as crises existenciais, todos os traumas, tudo que você carrega na sua essência, está em Deus a resposta, a ajuda, o socorro, o descanso, a paz. Porque ainda que não tenha uma explicação para algo, Ele vai te dar a paz que excede o entendimento para que você supere, para que você seja convencido pelo Espírito Santo e não precise tanto de uma resposta. Quando Ele não tem uma resposta, Ele te faz entender que você não precisa dessa resposta. Então, ore, pratique a oração, pratique a amizade com Jesus, pratique o relacionamento de comunhão com o Espírito Santo. Não se esqueça nunca disso. As pessoas podem te ajudar, podem te dar meios, podem te dar estratégias, mas a mais segura de todas as estratégias, de todas as opiniões, de todas as respostas está no Senhor. E Ele vai usar pessoas, mas para isso você precisa fazer as perguntas para a pessoa certa. Vai, pergunte para Ele no secreto, vai, expresse para Ele no secreto. E aí, depois do secreto, Ele vai falar com você por todas as fontes que você não pode até nem imaginar. Mas a pergunta deve ser feita na oração. A confissão deve ser feita a Ele. Você pode confessar para os seus irmãos os seus pecados para serem curados. Mas você precisa ter esse relacionamento com Ele. Porque não tem mais véu, não tem parede. A gente tem acesso livre. Nós não precisamos estar o tempo todo atrás de pessoas para chegar até Deus. E de novo, as pessoas são bênção, Deus usa mesmo as pessoas. Mas vai chegar um tempo que o Senhor vai ficar em silêncio esperando que você vá até Ele e aprenda a ouvir diretamente dEle. E aí, tendo esse relacionamento, ouvindo diretamente dEle, vai ter os momentos que Ele vai falar por pessoas também. Mas é muito melhor quando Ele fala com você. Quando você está vendo uma pregação no YouTube, de repente Deus fala com você sobre aquilo que você orou. São experiências maravilhosas, incríveis, que só Ele pode dar. Você ora e o Senhor te dá um sonho que te responde todas as dúvidas que você tem no coração. São experiências que só Jesus pode dar. Que só a oração e o relacionamento com Ele. E tem tantas coisas que Deus precisa fazer na nossa vida, tantas transformações que nós desconhecemos, nós temos tantas motivações erradas, nós temos tantas intenções erradas que nós não somos capazes de ver. Davi já diz lá em Salmo, né? Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Eu costumo orar e dizer para Deus assim, sonda o meu coração e vê o que há, porque sempre há algo para se fazer. O que há de mal no meu coração, o que precisa ser mudado, porque sempre há. Tem momentos que a gente pensa assim, agora eu cheguei na santidade, agora eu estou bem. E aí o Senhor nos surpreende, lapidando ainda mais um pouco. E eu acho que Ele só termina a obra mesmo quando Ele vier, né? Porque nós somos uma natureza difícil. E sem a graça, sem o Espírito Santo é impossível sermos transformados. Mas é isso. Que Deus abençoe seu dia.